Kabum! Isso mesmo, hoje vamos falar aí de um dos filmes mais esperados do ano e também, né, um dos filmes mais aguardados de Christopher Nolan, né, o diretor aí do filme, que talvez seja o diretor ideal para esse tipo de filme. Então vamos à resenha de Oppenheimer, o pai da bomba atômica, basicamente, né, sobre o que é esse filme aí. Então, simbora, eu sou Alan e vou apresentar para vocês esse filme explosivo. E sim, é um filme muito interessante e vocês vão saber mais logo depois da vinheta. Então, simbora! E bom, vamos lá então, né, começando aí, falando sobre do que se trata, né, Oppenheimer, o filme aí que, assim, é um filme explosivo, mas também pode ser um filme que não é a pegada de muita gente, e eu vou explicar logo mais, né, então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho antes que esqueça, e já deixa aí nos comentários se você assistiu ou pretende assistir Oppenheimer, que assim, é um filme bem legal, então já fica aqui o aviso, beleza? Então vamos começar falando sobre, né, a sinopse, né, do que é o filme, né, o que conta esse filme. Basicamente, o filme Oppenheimer traz a história, né, de como foi, né, a criação da bomba atômica, né, que foi, né, meio que o fim da Segunda Guerra Mundial. E a parada ficou muito bem explicado e também, né, de uma forma bem diferente que talvez a gente venha, né, a ver mais coisas do tipo no âmbito aí de Hollywood, né? Eles talvez repliquem, né, o jeito que essa história foi contada em outras obras. Fora que o filme também não se trata apenas da criação da própria bomba, mas também um vislumbre do que foi a história do próprio Oppenheimer, antes e depois dessa criação. Porque assim, Oppenheimer, né, ele foi um cara muito importante e influente dentro da ciência em vários âmbitos, mas também era um cara meio difícil de lidar em alguns aspectos. Fora também que ele era muito brilhante, falando aí diversas línguas e também sendo um cara meio à frente de seu tempo, principalmente, né, no âmbito que se trata aí, né, a própria ciência, né, basicamente. E que é baseado no livro American Prometheus, que é, né, um livro biográfico sobre J. Robert Oppenheimer, né, o pai da bomba atômica. E o livro foi escrito por Kai Bird e Marty Sherry, né, que juntos aí ganharam, se eu não me engano, um prêmio Pulitzer por conta, né, dessas investigações deles aí, se eu não me engano, né, pode ser que eu esteja errado. E o filme, né, foi basicamente pego pelo diretor, né, o Christopher Nolan, que muita gente já conhece aí pelos filmes A Origem, a trilogia, né, do Cavaleiro das Trevas e também o magnífico Interestelar. E no elenco temos Cillian Murphy, que muita gente conhece aí de Peaky Blinders, mas também ele fez alguns outros papéis interessantes, como é o caso do filme 28 Dias, ou também conhecido como O Extermínio. Temos uma galera de peso no filme, né? É um elenco assim gigante, e isso pode ser um ponto positivo e um ponto negativo, mas eu comento mais lá pra frente, né? Mas o papel principal basicamente é de Cillian Murphy, e que traz aí uma brilhante atuação no papel aí de Oppenheimer, que assim, meus amigos, a parada é insana. Esse filme, ele é um docudrama, que seria um documentário meio drama, mas, como eu disse, é um pouco diferente, porque não é um documentário, entende? Mas eles mesclam em alguns momentos esse tipo de interação ali, né? Então é um filme bem diferente, que conta a história de como foi aí os estudos do Oppenheimer, ele tendo ali, né, as suas primeiras interações com outros físicos, outros químicos, né, outros homens da ciência que, claro, o ensinaram e também o guiaram em vários aspectos, mas também mostra como ele era genial em muitos aspectos, né, como muito jovem aprendendo outras línguas, dando palestras, deixando as pessoas realmente, né, sem palavras ao conhecimento que ele tinha, e também sobre como ele trouxe, né, a mecânica quântica para os Estados Unidos, porque meio que ele foi o primeiro ali, se eu não me engano. E então, o derradeiro dia em que ele é convidado, né, para fazer ali um certo projetinho, conhecido aí como Projeto Manhattan. Mas tudo isso, né, ficou conhecido aí por conta da exposição que estava tendo sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre, né, essas tensões que haveriam no mundo depois daquele conflito, né, gigantesco, e também sobre o que aconteceria sobre o futuro
por conta da própria bomba que eles estavam criando, né? Mostrando em vários aspectos que o próprio Oppenheimer não era um homem que realmente estava travado em suas opiniões, mas era um homem bem flexível, né? Porque várias coisas estavam acontecendo que ele não acreditava que seria possível, mas ao mesmo tempo ele tinha essa malemolência de entender que o mundo estava avançando e coisas estavam sendo aprendidas, né, a todo momento, e isso era realmente uma mudança necessária. E tudo isso, né, está sendo contado, como eu disse, de uma forma meio diferente, mostrando momentos em que ele estava sendo meio que julgado, outros momentos sobre o passado dele e outros momentos sobre o futuro do que viria, né, após a explosão que se sucedeu ali, né, após os eventos de Los Alamos. Como ele estava se sentindo e também como ele estava lidando com toda essa situação, desde momentos em que ele percebeu o que ele poderia estar criando, porque isso poderia sim mudar o mundo de uma forma ruim ou não, e também, né, o que estava acontecendo no próprio mundo, porque um queria roubar informações de outros, o que levaria ele, né, a pensar se realmente ele estava fazendo algo para si ou para o próprio mundo, porque a grosso modo, né, para mim explicar de uma maneira bem mais clara para vocês, é algo como se, por exemplo, ele estar fazendo isso ocasionaria, né, na própria criação disso com outras mãos. Se alguém pegar a ideia dele aqui e replicar, ele realmente está criando algo. Se ele não criar isso, se ele não conseguir criar isso, a outra pessoa talvez também não consiga. Então esse conflito estava sempre dentro da mente dele, né? Porque um passo que ele dava à frente podia significar que o seu inimigo, né, também podia dar esse passo à frente por conta do passo dele, né? Mais ou menos isso. Mas vem aquela pergunta, né? Se ele não criasse, outra pessoa ia criar. Isso é um talvez, né? Porque a gente nunca sabe. E essa outra pessoa criando, usaria de uma forma diferente? Nós estaríamos no mundo como vivemos hoje? Então fica aí esse questionamento que ele estava tendo, né, naquela época. We imagine a future. And our imaginings horrify us. E bom, vamos então para os pontos negativos do filme que eu achei. Em vários momentos fica um pouco confuso como eles contam a história, mas eu não achei tão ruim, né? Você só precisa entender ali, né, o contexto de cada coisa. Mas muitas pessoas podem se confundir. Então, ao meu ver, esse é um ponto negativo que talvez você, né, se incomode aí em alguns momentos. Outro ponto negativo seria o tamanho do filme, porque ele tem ali 180 minutos, ou seja, 3 horas de duração, que muita gente também, né, se afasta um pouco desse tipo de filme por ser um filme mais longo. E um ponto que talvez seja um ponto negativo seria o ritmo do filme. Ele não é um filme chato, mas o ritmo dele é um pouco mais lento em alguns momentos ali, principalmente de diálogos, que esses você precisa sim prestar atenção para ter uma compreensão do todo ali. Então isso pode ser sim um ponto negativo, que ao meu ver, né, esses pontos nem são pontos que podem realmente incomodar a galera. Outro ponto negativo, ao meu ver o maior deles, seria a questão de ser um filme com muitas estrelas, né? Basicamente, um elenco de peso gigantesco, ganhadores de Oscar, né? Assim, só cara insano. E é um ponto negativo porque, como você tem muitas estrelas, às vezes alguma fica meio ofuscada. E ao meu ver, uma das que ficaram ofuscada é o próprio Rami Malek, que teve ali, né, momentos pontuais durante a trama, e o seu finalmente, que seria o plot twist do filme, que veio ali com a presença dele, foi um plot, ao meu ver, curto, porque ele fica ali em tela mais ou menos uns 5 minutos. E ele é basicamente um ganhador do Oscar. Se você, meus amigos, coloca um ganhador do Oscar no seu filme para colocar ele em 5 minutos, é porque tem muitas estrelas dentro do filme. E realmente tem uma galera dentro aí, né, do elenco do filme, o que, ao meu ver, é um ponto negativo.
E agora para os pontos positivos, que assim, meus amigos, é uma insanidade o jeito que eles contam a história. Assim como é um ponto negativo, também é um ponto positivo, porque eles colocam, né, diversas vezes ali o dinamismo, né, dessa treta que estava acontecendo, da armação que eles acabaram arrumando ali para o Oppenheimer e também o jeito em que a vida dele acabou, né, acontecendo, basicamente. Porque em vários momentos você vai tanto para o passado quanto para o presente, quanto para o futuro ali do filme, né, do momento do filme, e explica coisas que você estava se perguntando em alguns momentos, mas em outros. Então é um ponto bem positivo e bem amarrado sobre o que acontece. E, ao meu ver, acontece dessa forma para você tentar, né, ficar ali sempre na apreensão do que vem a seguir. Então é mais ou menos assim. Eles estão em uma espécie de julgamento ali, né, mas não é um julgamento, eles deixam isso bem claro ali em vários momentos, onde o Oppenheimer é questionado sobre o próprio projeto Manhattan, né, sobre ele estar ou não a favor da explosão da bomba. E então, né, corta para uma outra cena, uma outra parte do filme, que seria o momento em que eles estavam discutindo, né, o que estava realmente imposto na frente deles ali. Se esse projeto faria bem ou mal para o mundo, se esse projeto realmente mudaria o mundo de alguma forma, e sobre até mesmo o questionamento de uma arma dessas existir, porque ela realmente pode tirar a vida de muita gente. Então tinham vários momentos em que colocava uma questão na sua frente e essa questão era respondida, né, na parte temporal mesmo do filme ali, né, mostrando ali o que realmente aconteceu nessas discussões, né, nesses testes e coisas do tipo. Então era posto uma pergunta e era respondido, né, dessa forma. Então um ponto bem positivo e bem explicado. E como ponto positivo, né, também é a parte do elenco, que é um elenco gigante, pesado, um elenco fenomenal, sensacional. E assim como é um ponto negativo, né, por estar meio ofuscando algumas estrelas, é um ponto positivo porque a todo momento dentro do filme é apresentado um personagem novo que vai ser ali um personagem importante para a história, que é um desses atores insanos. Então a todo momento você fica, pô, esse cara aí, aquele cara lá. E mais um ponto positivo, e ao meu ver o melhor deles, é como essa história é contada. Além de ser uma história, né, que conta a criação, né, da bomba atômica, também é uma história, né, basicamente das pessoas sendo, né, mortas, né, durante a Segunda Guerra e durante ali a explosão. E como é um tema muito delicado, fica aquele questionamento se eles realmente conseguiriam, né, entregar algo que as pessoas não ficassem ofendidas, né, ou até mesmo preocupadas com a existência do filme. Mas o jeito que eles contam a história e os temas que eles abordam dessa forma, né, que é apresentada no filme, porque é um filme de época, eles colocam isso de uma forma insana. Eles contam realmente o que aconteceu e como aconteceu e o pensamento das pessoas, né, naquela época. É mais ou menos assim. Se não vai ser eles, vai ser a gente. Então melhor que seja eles do que a gente. Sempre isso é imposto, né, dentro ali do âmbito da história, né, do que a história está propondo pra gente. Onde os japoneses não pararam, né, após a morte de Hitler, sobre os japoneses estarem realmente avançando e que os Estados Unidos, né, teria que mostrar alguma ofensiva que fizesse, né, com que o avanço dos japoneses parasse. Então era mais ou menos essa abordagem, né, que eles tentaram colocar dentro do filme, que ao meu ver ficou bem insano. E eu recomendo demais Oppenheimer. E mais um ponto positivo seria, né, a própria trilha sonora e também os efeitos sonoros, porque, né, se trata de um filme da bomba, né, de uma bomba. E como você retrata isso? Com um design de áudio de, assim, uma qualidade absurda. E é isso, né, que eles fazem dentro desse filme. Em vários momentos tem aquele silêncio, né, estremecedor, aquele silêncio que chega a dar medo, e logo depois vem um momento em que vem um barulho estremecedor, como se fosse realmente um impacto. E esse impacto, né, é para representar o que seria a decisão, né, que eles estavam tomando, ou até mesmo o impacto da própria bomba. E o momento em que o próprio som está sendo levado, né, com esse impacto. Então fica ligado nesse pequeno ponto aí, que é insano. Vai assistir, que realmente é insano. If we can be trusted with such a weapon.
have no choice. E vamos lá agora para a minha nota do filme e o que eu achei, né? Basicamente, Oppenheimer é um filme excelente, um dos melhores filmes de 2023, sem dúvidas, e um dos melhores filmes de todos os tempos, eu já posso deixar aqui isso dito. Fora que também é um dos melhores filmes do próprio diretor Christopher Nolan, que assim, até hoje, né, não tivemos um filme ruim. Pra mim, não é o melhor filme dele, né, eu ainda gosto mais de Interestelar por conta dessa questão espacial, né, ficção científica, que eu gosto mais do gênero, né? Mas Oppenheimer não deixa a desejar. E como eu disse lá no começo, não é um filme para todo mundo, é um filme um pouco mais lento, né? Tem uma cadência um pouco diferente, mas como ele é apresentado por Christopher Nolan, é assim, insano. E a minha nota para o filme Oppenheimer é uma nota 9,5. Isso mesmo, o filme é insano, o jeito que eles contam a história, como é dito, né, como eles abordam o tema, é muito sensacional. Para mim, é um filme que vai sim entrar como candidato ao Oscar, sem dúvidas alguma. É um filme aí dos grandes favoritos a ganhar vários prêmios aí na noite. Então fica ligeiro aí para ver esse filme, porque é um filme assim que vai chamar a atenção nos próximos anos. E claro que eu recomendo demais o filme, né, Oppenheimer, para vocês assistirem no cinema, principalmente por conta da trilha sonora, né, e os efeitos sonoros, que está insano, insano, meus amigos. Tem vários momentos em que, assim, meu, é sensacional, sensacional, sem palavras. E bom, pessoal, então essa foi a nossa resenha, né, do filme Oppenheimer. Eu espero que vocês tenham gostado demais, porque esse vídeo é bem importante, né, para vocês entenderem o contexto aí do filme. E se você ainda não assistiu, vale a pena demais ir assistir, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa resenha. Eu deixei aqui vários pontos para vocês entenderem mais do filme, que eu vou pedir para vocês comentarem aí embaixo se você já assistiu e o que você achou, e se você ainda não assistiu, se pretende assistir. Deixa aí nos comentários, beleza? E já aproveitando que está aí, deixa aquele like que ajuda demais na divulgação aqui do vídeo e do canal, e também se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, belezura? Então agora sim, eu vou deixar aqui, né, duas recomendações para vocês, como a nossa playlist de resenhas que a gente já tem aqui no canal, tem várias resenhas insanas, e também vou deixar aqui uma playlist que a gente tem sobre filmes de heróis, que a gente fala um pouquinho, né, do Christopher Nolan e os filmes da trilogia do Batman, beleza? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e BUM!